Oração do dia. Querido Deus, em suas mãos entrego o meu dia. No Senhor confio minha vida, meus sonhos, meu caminho. Que possamos ter um dia de paz, saúde e harmonia. Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Peraí, calma aí. Mas se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Não havia pecado. De onde foi que Deus tirou essa ideia do mal? Já que Deus é perpétuo, Deus é eterno, perpétuo não, mas é eterno, Deus é perfeito, Deus é bom e Deus é imutável. Então, de onde veio o mal? Silêncio no estúdio. E se eu te falar que Lúcifer não é o vilão da história e toda a história que nos foi contada na verdade foi uma distorção do que realmente aconteceu para nos manter na escuridão? Calma, antes de vocês me chamarem de herege, eu vou explicar. Desde criança nos ensinaram que a serpente no Éden era o mal, que Lúcifer era o diabo e que Eva caiu em tentação ao querer saber demais. Mas será que foi assim mesmo? Vamos olhar com outros olhos, com os olhos da consciência. Em Gênesis, a serpente fala com Eva que se ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e ela será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês percebem a chave aqui? Seus olhos se abrirão. O que a serpente oferece no caso não é pecado, é consciência. É o próprio despertar, é o acesso ao conhecimento, à dualidade, à luz e à sombra. E o que Deus diz se ela comer? Que certamente ela morrerá. Mas ela come e não morre, ela desperta. A serpente, na verdade, nada mais é do que um arquétipo de transformação, de iluminação. E ela aparece em várias culturas, em várias histórias. Inclusive na própria Bíblia, quando Moisés joga o seu cajado, ele se transforma em quê? Em serpente. O símbolo da medicina é uma serpente em volta de um cajado. O Vaticano, se vocês olharem o Vaticano, tem ali um símbolo de uma serpente. Então, você vê que até na religião que demoniza a serpente usa esse arquétipo. Por que será, hein? E por último, mas não menos importante, temos a Kundalini, que é a energia de duas serpentes em volta da nossa coluna, ativando nossos chakras e elevando a nossa consciência, né? Chegando até o chakra coronário. Gente, isso é incrível, pesquisem. Lúcifer, em latim, significa portador da luz. E luz é sinônimo de consciência. Ou seja, o verdadeiro papel de Lúcifer nesse mito pode ser entendido como aquele que rompe a ignorância, que acende a centelha do saber, o que provoca o despertar. Mas é claro que a história foi distorcida, transformar o despertar da consciência como um símbolo do mal, como um grande pecado. E por quê? Porque é muito mais fácil controlar um povo ignorante, sem conhecimento, do que um povo desperto. Mas se você acredita que questionar e buscar conhecimento é pecado, você nunca vai se libertar. E assim você continua vivendo no escuro, temendo a serpente, temendo a luz e temendo a si mesmo. Talvez Lúcifer nunca tenha sido o inimigo da humanidade, mas sim o inimigo daqueles que querem manter a humanidade adormecida. Não tenha medo da luz que te habita. Busque, questione, mergulhe. A consciência e o conhecimento é o verdadeiro fruto proibido. E você, está pronto para colhê-lo? Fundo do poço, já tô acostumado com ele. Lá eu desço, descanso, bebo água, subo e mato a sede de quem pensou que lá seria o meu fim. Sabe por que vocês acham bonitinho ser mediano? Porque vocês são melhores que muitas pessoas da convivência de vocês e vocês acham que isso é alguma coisa. Nunca se compare com os derrotados, se compare com aquilo que Deus chamou. Essa é a... E se eu te disser que você está vivendo exatamente no período que João profetizou há 2000 anos? Irmãos, preciso compartilhar uma reflexão sobre Apocalipse 17, versículo 10. João escreveu: são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. Olha só, isso não é apenas história antiga, isso pode estar falando do nosso tempo atual. Uma interpretação muito considerada entre estudiosos bíblicos sugere que esses reis simbolizam impérios mundiais que moldaram a história. Os 5 que teriam caído: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia.
O sexto que existia na época de João, o Império Romano, e o sétimo. Muitos acreditam que se refere a um sistema global que estaria se formando nos tempos atuais. É como se tivéssemos um mapa espiritual, né, irmãos? As articulações internacionais que vemos hoje, como o acordo econômico assinado entre 27 nações em março, lembram muito o que alguns intérpretes das Escrituras têm falado sobre esse período. Pode ser que estejamos testemunhando esse momento profético. A proposta aqui é que você estude Apocalipse com discernimento, ore por sabedoria e fique atento aos sinais. Deus sempre prepara seus filhos fiéis. Comentem, vigiai, se essa reflexão o tocou seu coração. Fundo do poço, já tô acostumado com ele. Lá eu desço, descanso, bebo água, subo e mato a sede de quem pensou que lá seria o meu fim. Sabe por que vocês acham bonitinho ser mediano? Porque vocês são melhores que muitas pessoas da convivência de vocês e vocês acham que isso é alguma coisa. Nunca se compare com os derrotados, se compare com aquilo que Deus chamou. Essa é a... E se eu te disser que você está vivendo exatamente no período que João profetizou há 2000 anos? Irmãos, preciso compartilhar uma reflexão sobre Apocalipse 17, versículo 10. João escreveu: são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. Olha só, isso não é apenas história antiga, isso pode estar falando do nosso tempo atual. Uma interpretação muito considerada entre estudiosos bíblicos sugere que esses reis simbolizam impérios mundiais que moldaram a história. Os 5 que teriam caído: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O sexto que existia na época de João, o Império Romano, e o sétimo. Muitos acreditam que se refere a um sistema global que estaria se formando nos tempos atuais. É como se tivéssemos um mapa espiritual, né, irmãos? As articulações internacionais que vemos hoje, como o acordo econômico assinado entre 27 nações em março, lembram muito o que alguns intérpretes das Escrituras têm falado sobre esse período. Pode ser que estejamos testemunhando esse momento profético. A proposta aqui é que você estude Apocalipse com discernimento, ore por sabedoria e fique atento aos sinais. Deus sempre prepara seus filhos fiéis. Comentem, vigiai, se essa reflexão o tocou seu coração. Sabe por que vocês acham bonitinho ser mediano? Porque vocês são melhores que muitas pessoas da convivência de vocês e vocês acham que isso é alguma coisa. Nunca se compare com os derrotados, se compare com aquilo que Deus chamou. Essa é a referência. Se você ficar comparando com os derrotados, você vai ser um mediano condenado à morte. Você está numa prisão perpétua e em qualquer momento sai sua cadeira elétrica. Oração do dia. Querido Deus, em suas mãos entrego o meu dia. No Senhor confio minha vida, meus sonhos, meu caminho. Que possamos ter um dia de paz, saúde e harmonia. Que nossas orações sejam ouvidas e a prosperidade reine em nossa vida. Gratidão por mais um amanhecer. E se eu te disser que você está vivendo exatamente no período que João profetizou há 2000 anos? Irmãos, preciso compartilhar uma reflexão sobre Apocalipse 17, versículo 10. João escreveu: são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. Olha só, isso não é apenas história antiga, isso pode estar falando do nosso tempo atual. Uma interpretação muito considerada entre estudiosos bíblicos sugere que esses reis simbolizam impérios mundiais que moldaram a história. Os 5 que teriam caído: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O sexto que existia na época de João, o Império Romano, e o sétimo. Muitos acreditam que se refere a um sistema global que estaria se formando nos tempos atuais. É como se tivéssemos um mapa espiritual, né, irmãos? As articulações internacionais que vemos hoje, como o acordo econômico assinado entre 27 nações em março, lembram muito o que